gari, né? E até São Zé Maria dizia, qual que é o mais importante, um prefeito numa cidade ou um gari que limpa a rua? Ele dizia, não sei, só pela profissão. Quanto amor de Deus faz cada um. Se aquele gari faz com todo o amor de Deus, ele está muito mais perto de Deus, da santidade, do que aquele outro. Se ele ainda deixa se levar pela corrupção, pior ainda, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que hora, em que lugar que você está assistindo esse episódio, eu sou a Adriana Segovia e esse é o Parábolas Podcast, o podcast mais missionário do mundo. Bom, como vocês já sabem, na live que nós tivemos na semana passada, e se você não viu, não tem problema, eu te conto aqui. Eu e meu marido vamos em missão para Dublin, na Irlanda. E aí, por isso, nós tivemos que entregar nosso apartamento, que era um apartamento alugado. Estamos aqui economizando dinheiro, porque ganhamos em real para gastar em euro. Então, né, por causa disso, nós nos mudamos. Por isso, esse cenário aqui novo. E contamos desde já com a oração de cada um de vocês. Bom, como vocês já sabem, nós temos os nossos parceiros. Então, aqui, desde já, se você precisa de uma agência de marketing digital, não se esquece da B16. E também, se você precisa, né, você produz algum produto religioso, procure a Labore Store. Você pode colocar todos os seus produtos lá e vender nesse marketplace católico, né? Não existem outros produtos que sejam seculares, mas somente católicos. Então, se você não conhece, corre lá. Inclusive, tem um link aqui embaixo na bio, que você, fazendo seu cadastro, já ganha R$5. É assim, fácil, simples, direto. Então, corre lá e não perca essa oportunidade de conhecer os produtos que já estão por lá. Bom, hoje nós temos uma graça muito grande de ter um padre do Opus Dei, que eu aprendi antes de começar o programa, que é do Opus Dei. E também, né, antes de apresentá-lo, que eu também vou conhecer com vocês, eu queria dizer e pedir oração pela Camila. Ela não pôde estar aqui hoje, ela não está muito bem. Então, contamos desde já com a sua oração. Peça, confia em ela, a Maria. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai ter ótimos cuidados, né, assim, com ela. Agora sim, Padre Gustavo, seja muito bem-vindo ao Parábolas. Eu ainda não te conheço tão bem, mas agora, não só eu, como o mundo inteiro vai te conhecer. Padre, quem é o senhor? Aonde você mora? Que você faz parte de uma prelazia, de uma comunidade. Como é isso? Explica pra gente. E fala um pouquinho sobre também quem é Padre Gustavo. Tá bom, olha só, agradeço primeiro o convite aí, o carinho também para poder aqui participar, né? E o Parábolas, eu tenho que reconhecer que eu já tinha escutado um programa uma vez, uma desses programas de vocês, hein? Eu acho que foi o primeiro me chegou, alguém me mandou e eu fui curioso e escutei todinho, hein? Escutei todinho. Meu Deus, que alegria e que vergonha ao mesmo tempo, não sei o que sentir. Não, tinha carinho. Muito bom. Então, alegria estar aqui. Então, eu sou o Padre Gustavo, né, da prelazia do Opus Dei. Geralmente se usa o nome só Opus Dei, o nome mais curto, mas o nome completo é Prelazia da Santa Cruz e Opus Dei, o nome completo, a devoção do São José Maria à Santa Cruz, né? Mas o nome completo, então, Opus Dei é o mais usado, que quer dizer, na tradução do latim, obra de Deus. O nome às vezes se usa a obra de Deus, ou às vezes se usa o Opus Dei, né, se for usar no original latino. E então, os padres da prelazia, como eu, né, somos incardinados na própria prelazia. O termo técnico incardinado é que está ligado, né, o padre diocesano fica ligado a uma diocese. E o padre diocesano do Opus Dei, que somos diocesanos, estamos ligados à prelazia do Opus Dei, né. Tem um seminário próprio, a prelazia, como toda diocese, tem um prelado que fica a cargo, ou bispo, né, assim chamado, que cuida, então, do clero e o povo fiel, né? Então, todos os padres da prelazia do Opus Dei vieram antes de um conhecimento que tiveram da prelazia do Opus Dei, dos meios de formação, da espiritualidade própria que o São José Maria recebeu de Deus, que é o fundador, que é a santificação do trabalho
através das realidades mais ordinárias, né, mais comuns do dia a dia. E aí, ao conhecer o espírito do Opus Dei, as pessoas pedem para participar com membros ou casados ou vivendo o celibato. Eu conheci quando era estudante, né, estava estudando engenharia elétrica, né, e conheci através de um amigo, né, que me convidou para os meios de formação e me apaixonei desde o começo, né, e aí pedi para participar como membro celibatário, né. E esses que entram como celibatários, esses o bispo escolhe, né, o prelado do Opus Dei escolhe alguns para fazer o seminário em Roma, junto dele lá, o seminário fica em Roma, da Prelazia. Então, depois que terminei o meu curso de engenharia, estava fazendo mestrado em engenharia ainda, né, pensando já entrando no doutorado e tal, aí o bispo me convida e eu vou para lá, né, ano 2005, vou para lá, e a coisa fica preta para mim quando eu volto depois, né, já padre, né, vestindo de preto. Foi assim, então, foi assim, e, o tempo então de seminário foi maravilhoso, estava lá e conheci gente do mundo inteiro, né, que estava fazendo esse seminário junto comigo, todos do Opus Dei. Então isso. E existem aqueles que vivem o celibato. E aí esses que vivem o celibato, existem os numerários, que sou eu, né, e os adscritos. Entre esses numerais adscritos é que há a escolha de alguns para fazer o seminário. A diferença dos numerais adscritos é que os numerários vivem no centro do Opus Dei, numa casa onde se faz o trabalho de evangelização, né? Já os adscritos moram com seus pais, por alguma razão de saúde, ou razão de justiça, porque tem que cuidar dos seus pais, né? Ou razões porque conheceram o espírito do Opus Dei mais velhos, eles são solteiros, mas já têm um costume de viver só, e é mais difícil, então, se adaptar numa vida em comum. Então, mas tem essa plena dedicação, né? Aliás, São José Maria gostava de dizer que nessas vocações do Opus Dei, todas tinham, na verdade, a mesma vocação, só que circunstâncias diferentes. Ele gostava muito de dizer isso, né? Porque a entrega é total, só que para um pai de família, uma mãe de família, a entrega é total, mas com cuidado de justiça com a família que tem que levar adiante. A entrega é total também numa pessoa que vive o celibato. E é total, tendo mais tempo, mas total também, né? A mesma vocação, com essas circunstâncias diferentes, dizia São José Maria. Então, e aí, quando eu terminei o seminário, normalmente se volta para o país de origem, a não ser que o bispo, por alguma necessidade, envie para algum outro país onde o Opus Dei tem trabalho. Mais ou menos 90 países no mundo tem Uau. trabalho do Opus Dei. Então, aí eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo em São Paulo, mas o bom filho a casa volta, porque eu nasci em Goiânia e aqui em Brasília que eu conheci o Opus Dei. Então acabei voltando, né? Depois de algum tempo em São Paulo, no interior de São Paulo também, que fiquei em São José dos Campos. Aí voltei para cá e aqui que eu tenho um trabalho pastoral, né? Cuido muito, né, da evangelização, né, do trabalho pastoral com os jovens, né? Direção espiritual e confissão, né? Tem outros padres do Opus Dei aqui em Brasília e aí cuidam das pessoas mais casadas, né? Casadas ou já profissionais. E aí eu fico com a juventude. A gente dividiu mais ou menos assim, né? Padre, deu uma bugada aqui na minha cabeça, que não conheço muito bem, então me ajuda, me ajuda. Ótimo, vamos lá. Ai, eu achei muito interessante, assim, primeiro porque eu me lembrei do meu vocacional, quando eu estava no vocacional da comunidade Shalom, e Uhum, aí um irmão da comunidade, ele foi falar sobre a diferença entre a comunidade de vida, que são irmãos que vivem inteiramente ali na comunidade e que vivem da providência, né, não tem trabalhos seculares, digamos, uhum, e os irmãos da comunidade de aliança, que é o que eu sou também, que uhum, tem os seus trabalhos exteriores, mas a prioridade é a comunidade, né? E ali, esse irmão explicando, ele falou assim, qual é a diferença, perguntou para a assembleia, assim, qual é a uhum, diferença entre a comunidade de vida e a aliança? Aí todo mundo falando, um trabalha, mora em casa, o outro, não, ele tá lá na comunidade o tempo inteiro e tal. Aí ele, não, essa não é a diferença é a cor do sinal, né, que a gente usa um uhum, sinal. Aí uhum, todo mundo: "Hã? Mas como assim? Tem um monte de diferença, não sei o quê". Ele: "Não, mas é porque
é como isso, é essa questão da circunstância, né? A entrega é Exato. total, independente de onde nós estamos. Nós somos missionários aonde nós estamos, né? E aí, onde que Deus vai deixar que nós estejamos, aí são outros 500, né? Exato. Então, eu achei muito, muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, o que eu bugou aqui foi essa dimensão, né? De o coordenador, não sei como é que chama, o padre responsável, ele que chama vocês, ele é bispo, eu acho, né? Ele Exato. que chama para o sacerdócio, né? Exato, exatamente. Mas já existia dentro do seu coração um desejo para o sacerdócio? Como que era isso, assim? Não, então, de fato é o prelado que chama, que tem status de bispo, né? O prelado que me chamou, chamava Dom Javier, e ele era bispo. O atual prelado, porque faleceu o Dom Javier que me ordenou, até com fama de santidade, né? Tenho muito carinho por ele. E Legal. agora o sucessor dele chama Padre Fernando, e ele não é bispo, né? O padre, ele já é padre só, mas tem status de bispo, ou seja, ele pode fazer tudo que um bispo faz no governo da prelazia do Opus Dei, menos ordenar. E aí só um bispo mesmo. Aí ele chama algum bispo amigo para fazer a ordenação, né? Uhum. Recente teve uma ordenação de novos membros do Opus Dei. Foram 27 novos do mundo inteiro, vários lugares lá em Roma, né? E foi o secretário do Papa Bento que fez a ordenação, né? Nossa, que legal. E estava lá o padre Fernando, né? Acompanhando o prelado do Opus Dei. E tinha dois brasileiros, né? Que estavam lá, que daqui a pouco eles já voltam, né? Para o trabalho aqui no Brasil. A gente espera, né, que eles voltem para cá, porque para ajudar aqui, né? Sim, claro. Mas enfim, respondendo à pergunta, normalmente no Opus Dei acontece com muita frequência que a vocação sacerdotal vem através desse convite do próprio prelado mesmo, né? Porque normalmente se entra, não pensando em ser sacerdote, mas em servir a prelazia, vivendo o celibato, como membro numerário ou adscrito. No caso era numerário, né? Morava no centro. E a gente chama assim o centro do Opus Dei, a casa onde tem o trabalho, né, do Opus Dei. E então eu pensava que ia continuar toda a vida nesse trabalho. Eu estava já pensando em entrar um doutorado na engenharia elétrica, né? Tinha já uma vida profissional que começava, né? E aí houve esse convite e eu fui, né? Claro, sempre na liberdade. Olha, leva para oração, pensa aí um pouco e tal. Não, eu vou lá, enfim. E é sem compromisso, de fato. Muitos vão lá e de repente voltam depois de já ter terminado a Sim. teologia. Estudam, isso é interessante, todos os membros do Opus Dei, homens e mulheres, porque tudo que eu falo aqui para os homens também tem um análogo para as mulheres, com exceção da ordenação, obviamente. Mas as mulheres também vão estudar em Roma, tem a teologia completa que estudaria um padre, né, lá em Roma. Todos os membros, mesmo aqueles que não vão para Roma, aos poucos, nas férias, vão estudando a teologia, até que depois de muitos anos, porque nas férias, vão fazendo 2 matérias por ano e tal, terminam toda a teologia, a filosofia e a teologia própria que um sacerdote estuda, né? Então, todos os leigos fazem todo esse estudo. Alguns mais lento, outros, os sacerdotes, já fazem mais rápido para a ordenação, né? Então eu não pensava nada, pensava, vou lá sem compromisso, vou fazer, só vou fazer mais rápido o meu estudo. Mas chegou lá, e aí, enfim, aí no último ano da teologia lá, o bispo já convida, já de fato, se eu queria me ordenar sacerdote. Aí, num retiro, né, então fiz um pouco de oração e escrevi a carta dizendo que sim, né. Então, foi, assim, lá em Roma que foi amadurecendo essa vocação sacerdotal, que não me arrependo, eu tenho muita alegria até hoje, não me arrependo nunca, né. Mas eu gosto de dizer que quando eu assistia a missa de criança, porque muitos padres vão dizendo, quando eu era criança eu pensava em ser padre. No meu caso nunca aconteceu, foi depois, né, com muita alegria, né. Eu pensava às vezes de criança, eu ia para a missa, era porque eu estava de olho na pipoca que ia ter depois da missa. Que meus pais levavam para a missa e tinha lá o cheirinho da Maravilhoso. pipoca no final, e aí eu falava, nossa, vai ter pipoca? Vai, então eu vou. Mas claro, agora já mudou completamente, né? Mas eu entendo a criança que fala isso da pipoca até hoje. E que pode ser através da pipoca, né? Que a pessoa Exatamente, acaba tendo uma experiência com Deus, né? Aqui é uma exatamente, prova exatamente, viva. exatamente, exatamente. Ai, que maravilhoso. Bom, padre, chegou uma hora, né, que todos os programas têm, que é da cumbuca da unção. No primeiro episódio,
Ainda Uhum. não tinha esse nome assim, né? Profundo, É. maravilhoso. Mas a gente nomeou a cumbuca da unção, né? Porque é neste momento que a unção vem e vai falar, né? Qual será o tema desse episódio? Eu Opa, tô vamos aqui lá. torcendo para a gente falar mais sobre o Opus Dei, porque eu não sei muita coisa, então gostaria muito de saber mais. E esse é um sonho de princesa, praticamente. Eu falo de princesa, mas é brincando, padre. Que eu sempre quis, desde o começo, né, do Parábolas, entrevistar um padre do Opus Dei, assim. Meu Deus, eu não vou dizer que eu sou devota, porque eu acho que devotos precisam conhecer mais a fundo a vida de um santo, né? Mas eu tenho uma Uhum. admiração muito grande por São José Maria Escrivá. Então, é um presente mesmo que Deus me deu hoje. Uhum. É isso. Ótimo, é minha alegria estar aqui também. Vamos lá, então. Temos aqui temos Muita temas. unção aí, muita unção aí. Ô, Senhor, venha com a Assunção. Ai, vamos lá, peguei um tema. Meu Deus. Vamos ver Ótimo. qual é o tema aqui. Já estou lendo aqui um nome que me agradou. Peraí. Meu Deus do céu, quantas dobras, amado. Meu marido que dobrou o papel. Olha, agradeço aí, porque Tá bem dobradinho mesmo. Vamos lá, então. Relação da pequena, eu não sei se é vida ou via, e a Uhum. espiritualidade do Opus Dei, Ah, olha só, um tema muito interessante, interessante mesmo. né? Sabe que eu estava até suspeitando, né? Se tiver isso aí, deixa eu dar uma olhadinha para poder explicar melhor. Eu até dei uma olhadinha nesse tema. Ah, eu não sei, seria Pequena Via de Santa Terezinha ou Eu, existe? Eu eu acho que acredito. sim. Eu Eu acho que eu também acho. entendi de Santa Terezinha, que é a mais conhecida, né? Pronto. Então é interessante. As biografias de São José Maria fala que ele teve contato com os escritos da Santa Terezinha, claro. Ainda era começando ano 1928 que ele fundou o Opus Dei, e ele teve contato anos 30, né, depois da fundação do Opus Dei, anos 30, com os escritos de Santa Terezinha, que já começava a ficar famosa. Ele está na Espanha, Santa Terezinha na França, né, que começa a espalhar por todo mundo a devoção a Santa Terezinha, né? E então ele teve acesso, mas foi depois da fundação do Opus Dei. Ele mesmo diz em um momento, né, que se identificou muito, né, com os ensinamentos de Santa Teresinha, mas Deus tinha lhe ensinado antes, porque ele não tinha contato anterior, foi depois, né? Um caminho da Santa Teresinha tem um paralelismo com o caminho que ele propõe, mas foi por vias diferentes, porque ele não teve contato anterior, né? O que tem de igual, né? O que tem de igual é esse tesouro da igreja, né? Que através das pequenas coisas de cada dia eu chego até Deus. E Santa Teresinha foi a grande divulgadora, né? Já existia algo na espiritualidade anterior semelhante, mas Santa Teresinha que dá todo o impulso, né? Nessa importância da pequena via, ela talvez quem escute não saiba, mas Santa Teresinha via Santa Teresa, que é a fundadora do Carmelo, e ela estava no Carmelo também, e via quantas obras Santa Teresinha fez, né? Santa Teresa fez, né? Eu gosto de dizer que a Teresona, né? Que fez lá Sim, sim. no século XVI, né? A grande fundadora, ir para um lugar para o outro, fundar os Carmelos, né? Uma energia, um vigor, né? E ela via tão frágil, né? Com uma saúde frágil, num Carmelo, e com Deus lhe pedia que ficasse simplesmente naquele Carmelo, não era para fazer novas fundações como a Santa Teresa, e via, mas será que Deus então me quer com uma santidade menor, porque eu não vou sair daqui? E ela via, não, Deus te quer uma santidade muito grande, né? Com umas pequenas coisas que você faz no Carmelo. Foi essa pequena via, grosso modo, da Santa Teresinha. Conseguir a santidade tão grande como a da Santa Teresa, mas não saindo das quatro paredes do Carmelo, né? E a paciência em cuidar de uma freira, uma outra que ela não gostava tanto, e é muito bonita, né? Na história de uma alma ela até conta, né? Que havia uma freira que pensava que a Santa Teresinha queria ser a melhor amiga dela, e na verdade era que ela tinha mais repulsa, né? Mas ela, enfim, tratava com tanto carinho que a freira pensava que não, Senhor, que as pessoas que eu tenho dificuldade também achem isso, Senhor. exatamente. Era a pequena via que ela se desdobrava para um sorriso, para tratar bem aquela freira que lhe custava um pouco mais.
Bom, São José Maria, algo parecido, mas vamos encontrar assim duas diferenças, né? Uma delas é óbvia, que a Santa Teresinha se santificava na sua vida no Carmelo. São José Maria propõe essa santificação do ordinário, nas pequenas coisas, no meio do mundo, né? Que é a mãe de família, que é o profissional da empresa, que é o político, enfim, todas as profissões honradas. Ladrão não dá para santificar, essa aí não dá, né? Mas todas as outras honradas, né? As profissões têm o seu valor grande diante de Deus, essa mensagem que ele viu diante de Deus. E essas profissões têm pequenas coisas que eu vou fazer. Não é sempre que um político está decidindo algo, um projeto de lei super grande. Não, às vezes é no pequeno lá, no estudo, em visitar lá a sua base, né, e atender todas as pessoas, um gari, né? E até São José Maria dizia, qual que é o mais importante, um prefeito numa cidade ou um gari que limpa a rua? Ele dizia, não sei, só pela profissão. Quanto amor de Deus faz cada um. Se aquele gari faz com todo o amor de Deus, ele está muito mais perto de Deus e da santidade do que aquele outro. Se ele ainda deixa se levar pela corrupção, pior ainda, né? Então, no céu vai ser elevado aquele gari a mais altas alturas, né? E aquele outro não, né? Então, são pequenas coisas no meio do mundo que São José Maria via que era o caminho de santidade. Aí uma outra diferença, que são nuances, né? Quer dizer, a mesma mensagem, né? Mas uma Uhum. nuance. A Santa Teresinha falava, e era a vida dela, né? A pequena via nas pequenas coisas que ficavam nas pequenas coisas, porque não ia transcender, ela não ia sair das quatro paredes do Carmelo e ficava ali, ia ter uma transcendência grande, né? Santa Teresinha, padroeira das missões, né? Conhecida. E ela não saiu do Carmelo. Até rezo, né, por vocês que vão para Dublin, né? E podem contar com a Santa Teresinha lá, porque é a padroeira das missões, hein? Sim, Para com toda a igreja, certeza. né? E ela não saiu de lá, mas um ajudou e tocava cartas com aqueles missionários que iam para longe e rezava por eles, né? Então isso é algo muito bom. Mas ela não saiu de lá. E ficou então nas pequenas coisas mesmo no Carmelo. Agora São José Maria, né, nessas pequenas coisas que ele diz, é nessas pequenas coisas que eu chego a fazer grandes obras. Porque quem está no meio do mundo, em um momento ou outro vai ter alguma grande obra. Coisas pequenas que se juntadas fazem uma grande obra. Sei lá, alguém que começa a estudar para um concurso, e vai estudando, né, um dia depois do outro, depois passa para uma magistratura, passa num grande concurso. Então, foi aos poucos, né, mas conseguiu uma grande obra. Então, é possível, com a vida de infância que dizia São José Maria, fazer esse pequeno diante de Deus, chegar a uma grande obra depois, né? Mas que ao chegar nessa grande obra, eu ofereço a Deus, eu tenho a humildade de saber que Deus é que me ajudou, né? Então, e que eu posso chegar a essas grandes obras também, né? E essas obras grandes eu santifico elas oferecendo para Deus, levando ao serviço para as outras pessoas. Então, é algo parecido, vamos dizer assim, mas tem umas nuances que faz uma diferença, né? A aplicação no meio do mundo e a audácia que leva, né, que São José Maria gostava de falar, que a criança pequena, do lado do seu pai, tem coragem, né, de fazer coisas grandes. E acaba fazendo mesmo, com a graça de Deus, né? É Então, verdade. então é isso. Bom, enquanto o senhor ia falando, eu me lembrava de alguns livros que eu tive a oportunidade de ler, assim, curtíssimos, Uhum, mas riquíssimos, né, ao mesmo tempo, que eram de padres, da prelazia, e que uhum, falavam sobre virtudes, né. uhum, E, enfim, outros episódios por aqui a gente já falou um pouco sobre virtudes, né, mas, eu acredito que o conteúdo dos livros que eu li, eles eram tão práticos, tão encarnados, assim, com exemplos tão claros, que eu ficava perplexa, assim, de uhum, perceber na minha vida o quão distante eu tô dentro de uma ordem, né, assim, uhum, meu Deus, eu sou uhum, quase a desordem, né, mas nosso Senhor vem aí com a sua graça para santificar os meus dias, uhum, porque uhum, é mais difícil, né. Eh, Padre, para dentro da sua vida ordinária, né, existe, uma prática, assim, que o senhor utiliza ou que é até convencional dentro da própria prelazia, né, do Opus Dei, de
da vivência das virtudes, como assim, digamos, nós temos algo chamado projeto de vida pessoal, né, que nós chamamos de Uhum, PVP. E aí a uhum, gente vai tentando se organizar para crescer em certas áreas, né, através disso, né, colocando como eu estou, como eu deveria estar, metas específicas uhum, ali para alcançar aquela graça, né. Eu tenho muita dificuldade de aplicar isso na minha vida, mas assim, uhum. era para eu fazer. Vamos Como lá, a que é gente isso consegue. pa exato. Uhum, Como é isso pessoalmente, né, para o uhum, senhor, mas também se existe alguma prática dentro da prelazia, né? uhum, tá bom. Não, olha só. Então, as virtudes eram um tema muito caro para o São José Maria, né? Até faço o link, né, com o tema do chamado da vocação, né? Porque São José Maria via um chamado para os leigos, então não tem voto. As pessoas que entram para o Opus Dei não entram com nenhum voto, né? E às vezes era espanhol, então ele fazia um trocadilho que tem que entender no contexto, porque ele dizia, para mim não me interessa os votos, né? Votos em espanhol era votos, né? Nem nas botinas, nem nos botones, né? Ele dizia, nem os, fazia para fazer a rima, né? Nem as botas, nem os votos, nem nada, né? Nem os botões, né? Me interessa as virtudes, ele dizia, né? As virtudes é que interessa, né? Então ele fazia muito fica-pé na importância para eu seguir a Deus, eu preciso das virtudes. E por isso a sua pregação, né, ia muito para essa linha, né, e falava que através das virtudes é que a gente vai poder santificar no meio do mundo, né. Um eclesiástico, né, na época que ele recém-fundado o Opus Dei, estava entregando os papéis no Vaticano para aprovação, o eclesiástico ele dizia, José Maria, mas você não colocou aqui nos estatutos do Opus Dei os votos? Você tem que colocar algum voto, senão as vocações vão embora. Porque se não tiverem presa num voto, eles vão embora, né? E São José Maria via, mas eu não vejo isso diante de Deus. Eu tenho que fazer aquilo que eu vejo diante de Deus. Se eles têm as virtudes, eles vão ser fiéis, né? Eu vou fazer aquilo que eu vejo diante de Deus. E claro, ele deixou então como está, como ele viu diante de Deus, né? A pessoa vai livremente na liberdade, né? Bom, então, pelas virtudes, né, que a pessoa continua. Então, agora, como crescer nas virtudes? Aí, São José Maria colocava a importância da liberdade para a formação de todas as virtudes. Dizia, eu acredito na eficácia formativa da liberdade. Então, a pessoa se sente livre, né? Não só que ela seja, mas que ela se sinta. Porque pode ser que ela, que ela até seja livre, não tem ninguém que está obrigando ela, uma coisa, mas interiormente parece que ela se sente obrigada. Quando dá um conselho, ela não pergunta a razão daquele conselho e vai fazendo como que obrigado. Aí ela não tem a liberdade, embora ela seja, mas ela não se sente, ela tem que se sentir livre. Quando ela se sente livre, aí as virtudes podem ser construídas como primeira condição. Então, o modo de fazer era através da liberdade. Então, cada um vai ter o seu jeito de conseguir as virtudes, mas junto com a direção espiritual, né? São José Maria fazia muito fica-pé da importância da direção espiritual, porque livremente tem uma pessoa que me atende e que eu conto as dificuldades, né? Através da direção espiritual. Padre, filho de Deus, precisa de direção espiritual também, né? Não só ele dá a direção espiritual, mas ele recebe, né? Então aí tem a direção espiritual própria minha, né, que eu coloco as dificuldades e aí junto na direção espiritual faço o meu plano de melhora, né? Aí cada pessoa vai ter um modo de se organizar junto com o seu diretor espiritual nessa liberdade, né, dos filhos de Deus, né? E aí há uma prática que é comum na igreja, né, um tesouro da igreja, não é São José Maria que criou, mas que ele até a origem grande é com o Santo Inácio, a prática do chamado exame particular. É algo que é o tesouro da igreja, mas Santo Inácio falava muito e São José Maria aproveitou. O que é o exame particular? Que por uma temporada, combinando com o diretor espiritual, eu escolha a virtude que eu vou trabalhar mais nessa temporada. Até a temporada é livre, eu combino com o diretor, sei lá, vai ser um mês, vai ser uma semana, vai ser um ano, sei lá. Aí eu combino. E essa virtude eu vejo que ela me falta mais e eu vou trabalhar ela. E aí, o exame particular é que todos os dias eu me examino para ver o que eu melhorei naquela virtude, né? Com perguntas muito concretas que eu acerto com o diretor espiritual, né? Sei lá, eu quero melhorar na preguiça, porque atraso muitos meus compromissos, eu vejo que eu não tenho as rédeas da minha vida, vai acontecendo coisa e eu vou desviando, né? E aí eu coloco um exame particular, vencer a preguiça, mas é como eu vou vencer a preguiça. Então, eu
vou, pela manhã, vou fazer aquele compromisso mais importante da manhã. Então, é só na manhã. Na tarde já fica bagunça e tal, mas que eu estou trabalhando só amanhã. Tal. Aí eu Passo consegui. de cada vez. Exatamente, exatamente. Aí na manhã supõe ver se é preguiça na hora de acordar, né? Que é super importante, que senão, né? Senão tudo o resto vai bagunçado, né? E aí eu ganho amanhã e consigo render amanhã e tal. Aí eu começo a trabalhar à tarde, né? E depois à noite, por exemplo, é um jeito de fazer a divisão, né? É, e aí, uma palavra que gostava São José Maria dizer é falar nesse caso concreto, falar dos minutos heróicos, né? Que cada minuto que eu tenho que me propor a fazer a vontade de Deus é heróico. Então, aquele primeiro minuto que é tocar o despertador e levantar é o minuto heróico inicial, né? Que eu levanto naquela hora, né? Não posso viver os 10 minutos heróicos, não. É minuto, né? Tocou, eu levanto, né? Quem que vai vencer a preguiça vai ter 10 que fazer minutos assim. heróicos é É, ótimo. aí não são heróicos. Aí não são heróicos, não. Herói que é o minuto. Exato. Bora, soneca. Diga não ao modo soneca. Exatamente, exatamente. Ai, que ótimo, que ótimo. Eu me lembrava de uma frase que o fundador da comunidade Shalom falava, que para ele a imagem que ele tinha de liberdade não era de um pássaro voando, mas de Cristo Uhum, crucificado, né? E é impressionante porque como o senhor partilhava, né? Às vezes a gente vai tendo o pecado mesmo, né? O uhum, mundo mesmo vai distorcendo a nossa visão e a gente vai vendo a libertinagem como a liberdade, né? Vai uhum, trocando esses valores, assim, e a gente vai perdendo, né? Muito, muito, até dentro mesmo das estruturas da igreja, né? Eu percebo, eu não sei no Opus Dei, mas na comunidade Shalom posso falar com propriedade uhum, que, uhum, que muitos vão se confundindo às vezes, né? uhum, E tanto consagrados quanto pessoas que ainda estão frequentando ali grupos de oração, às vezes num momento de crise vão acreditando que se eu tivesse a liberdade, né, eu uhum, não estaria assim, né, e às vezes vão se confundindo, assim, vão sofrendo essa tentação mesmo, praticamente, né. E é algo belo, né, a liberdade é algo exato. tão belo, né, eu gosto muito, assim, de olhar para minha história e perceber que eu não teria como dar a minha vida, né, se eu não tivesse ela nas minhas mãos, né, ou seja, se eu não fosse livre, eu não teria como dar a minha vida a Deus, né, se eu tivesse, enfim, com amarras aí da minha vontade, Exatamente, que me exatamente, é isso prendem para mesmo. a santidade, né. Exatamente, é. Tem um exemplo que São José Maria gostava, que era o exemplo de uma criança que contava um padre do Opus Dei, e na época ele estava vivo, e essa história ele gostou, né? Era o seguinte, era um padre que foi numa favela, né, e encontrou uma criança que tinha mais ou menos 5 anos, e carregava o irmãozinho nas costas, e o irmãozinho devia ter 3 anos, né? Então uma criança de 5 anos é pequena, e de 3 anos tem, enfim, é pequena, mas pesa para uma de 5 anos. E aí tava levando nas costas, né, porque tava machucada a outra criancinha, o irmãozinho, e aí viu os dois assim e perguntou, não tá pesado, né? E aí a criança de 5 anos responde, é meu irmão. E ele perguntou de novo, não tá pesado? É meu irmão, né? E aí o padre não perguntou mais a terceira vez, porque entendeu, né? Que aquela criança estava dizendo, ó, tá pesado mesmo, mas eu e meu irmão vou levar, Uhum. né? Né? Então a liberdade, falar, eu quero levar, eu quero, né? Isso é o que vai me dar realização, né? E é isso, né? A liberdade, né? Que leva até a fazer algo que no momento pode ser que custe, mas depois a gente olha para trás e fala, nossa, foi tão bom, valeu a pena, né? Carreguei meu irmão e ele teve esse momento que eu lhe poupei ali, que estava machucado, né? Então é isso, né? A liberdade às vezes pode custar, mas dá uma alegria depois tão grande. Com certeza. Bom, como o tema era sobre Santa Teresinha, né, ali, assim, Santa Teresinha, a espiritualidade, né, digamos, Uhum, e também a espiritualidade do Opus Dei, é,
o senhor poderia falar um pouco mais sobre a espiritualidade do Opus Dei, para a gente Ah, entender? ótimo. Porque eu Uhum. acredito que ainda, né, antes da gente É, começar o programa, o Eric estava aqui perguntando para o padre, né? Então, por quê? Como é que funciona? Acredito que muita gente também tem a mesma curiosidade. tá bom, não, eu explico sim. Então, a mensagem principal que São José Maria recebeu de Deus, né, é essa da santificação do ordinário, da vida comum corrente. Daí, essa intersecção com o ensinamento de Santa Teresinha, com essas diferenças que a gente viu antes, né? A santificação da vida ordinária é em que cada um trabalha no seu trabalho e procura levar Deus nessa atividade que ele realiza. E aí, São José Maria sugeria que era necessário levar Deus ao longo de todo o meu dia de trabalho. Não tem um momento em que eu trabalho e um momento que eu rezo. Não, todos os momentos são momentos que eu sou convidado a estar com Deus. Claro, o momento que eu estou preparando um texto, o momento que eu estou, agora estamos gravando o programa, né? Todos esses momentos eu lembro de Deus, por quê? Porque eu posso usar algum crucifixo que fica do meu lado e me lembra de Deus. É, coloco uma cruzinha que eu mesmo desenho lá no meio do papel quando eu estou escrevendo uma redação, né? E eu estou lembrando de Deus em todo momento. Ele é meu parceiro, meu parça. Vem aqui, Deus, vamos fazer junto isso aqui. Isso aí é outra coisa. E São José Maria falava que era assim que eu tinha que trazer Deus no meu dia a dia. Alguns momentos eu paro, né? Divido essas orações ao longo do dia e eu paro para só conversar com Deus. Mas se eu faço isso, os outros momentos que eu não converso com Deus, eu acabo também trazendo Ele. Aí tem um pensamento dele que ele escreve, que é como uma oração em voz alta, né? Ele tem esses livros de oração, né? Caminho, Sulco Forte, São José Maria, são o nome dos livros dele. E um desses livros, ele diz assim, num desses pensamentos: Senhor, que as minhas distrações sejam distrações ao contrário. Em vez de, nas minhas orações, lembrar-me das coisas do mundo, nas coisas do mundo eu me lembro de Ti. Nossa, que legal. Isso é o que o São José Maria dizia na sua essência. Nas coisas do mundo, eu lembro Deus. Eu estou lá fazendo minhas coisas, mas é aquela mãe de família que está lá na cozinha e lembra de Deus, dizendo uma pequena oração enquanto está lá cozinhando. E lembra do marido e oferece ao marido, né, aquele tempero que está um pouco mais difícil de fazer, porque quer fazer para ele para agradar, né? Mas quer fazer também para Deus, né? Em primeiro lugar, né? É a criança que está estudando e oferece, né, aquele trabalho com uma cruz lá do seu lado, né? Enfim, então é isso, é levar a Deus. Aí ele falava dos plano de vida, né? Plano de vida espiritual, que cada pessoa devia ter uma sequência de orações combinada na direção espiritual, e vai ser esse momento forte onde eu vou fazer a minha oração. E aí depois ela vai, entre aspas, contaminar os outros momentos em que eu estiver trabalhando, né? Então, uma oração mental, que é essa que eu leio um livro e medito, né? De manhã, uma oração mental à tarde. Aí tem pessoas que fazem 10 minutos, outras fazem 15, outras fazem até meia hora de manhã, meia hora à tarde, né? Depois a Santa Missa, né? Que eu procuro assistir à missa. E aí São José Maria animava que, meio do possível, ia aumentando, mas a pessoa ia tendendo a colocar a missa diária, né? Mas que vai aos poucos, né? Uma leitura espiritual, que é 10 minutinhos de um livro espiritual que eu vou lendo, né? E onde eu paro, eu começo no dia seguinte. E assim, a pessoa é capaz de devorar livros, né? Porque vai lendo 10 minutos, e olha aí, devora livros mesmo, né? Lê bastante, né? Porque é 10 minutos, mas é um dia depois do outro. É uma leitura do Evangelho, porque eu vou conhecendo Jesus, e por 5 minutos uma leiturazinha do Evangelho todos os dias, né? Uma visita ao Santíssimo. Enfim, essas são as práticas principais, né? Junto com o terço, também diário, né? Então, aos poucos, espalhar essas orações ao longo do meu dia, depende da rotina de cada um. Tem gente que vai assistir a missa à noite, vai assistir de manhã, tem gente que vai fazer a oração da manhã logo quando acorda, tem gente que vai fazer a oração da manhã perto do meio-dia, mas antes do meio-dia, senão já não é manhã, né? E a outra a parte da oração vai fazer mais à tarde, depende da rotina de cada pessoa. Que ela distribui as orações de maneira que termina o dia, ela nem percebe que fez tanta oração. Acontece muitas vezes que eu vou orientando nas direções, às vezes a pessoa depois chega, padre, eu não sabia que eu era capaz de fazer tanta oração e ao mesmo tempo trabalhar tanto. É porque você economizou um tempo que você estava perdendo lá olhando no Instagram demais, economizou um tempo
perdão prosaico até no banheiro demais, no espelho demais. E aí você fez essas orações, acabou o dia, você fez todas as suas obrigações e ainda falou com Deus. Essa é Muito a bom. proposta de São Zé Maria, Muito né? legal, muito legal. Bom, a espiritualidade é um pouco diferente, né? Eu estava aqui Hum, comparando, porque não tem jeito, né? Por mais que esse podcast não tenha propósito, né, de ser um podcast da comunidade Shalom, porque não é mesmo, né? exato. Mas, enfim, como é a minha espiritualidade Shalom, né? Eu estava aqui comparando, né? A espiritualidade é diferente, mas é tão belo, né? Tão rico as diferenças. Bom, o senhor falou que trabalha com jovens, né? Uhum. Existe uma importância, assim, dos jovens dentro da prelazia do Opus Dei, ou, enfim, existe uma evangelização, assim, não sei, uma missão do Opus Dei em relação aos jovens, como isso funciona? Ah, então, São Zé Maria dizia que todos têm a sua importância, né? Jovens, casados, solteiros, enfim, todos. Então, simplesmente faz uma divisão para o trabalho, assim, para que se ajude dando um alimento personalizado para cada pessoa. Então, o Opus Dei tem atividades com as mulheres separado com as dos homens. São Zé Maria viu na fundação que tinha que ser. Então, tem um centro de formação próprio para as mulheres e o outro para os homens. Ele já faz uma divisão entre homens e mulheres. Depois, para chegar a uma mensagem mais personalizada, então tem a formação própria para os profissionais, os casados, né? Então tem para os homens e para as mulheres profissionais casadas. E depois aquela própria para os estudantes, porque as demandas são diferentes, as temáticas são diferentes. Então, aí já abre um panorama para 4 tipos, né? Homens profissionais, homens jovens. Mulheres profissionais, mulheres jovens. Então, já abriu para 4 aqui, né? E com palestras e formações dedicadas, próprias para aquela faixa etária, né? É claro que vai crescendo as demandas, e aí a gente fez aqui uma divisão aqui mais recente, que não é da fundação do Opus Dei, não é, mas que foi desdobramento de tudo isso, assim, que aí a gente fez ainda para crianças, né? Que são aquelas que estão ainda no ensino fundamental, né? Exatamente porque muitas vezes, se não chegamos antes, vão ficando muitas feridas naquelas crianças, porque a coleguinha da escola explica errado, enfim, experiências que causam trauma, né? Então, se a gente dá essa formação para uma criança também, a gente ajuda muito. E aí, então, eu estou com um projeto, né, recente, comecei este ano, e dedicar especialmente para as crianças, né? Então, eu estou dando direção espiritual para moleque de 9 anos, 10 anos. Ai, Aí ai, minha que especialidade é começar dessa idade, né, 9 para 10 e até 16 anos, né, pegar a adolescência, né, ou a aborrecência também chamada, né? Né? Então é essa. Então aí abre mais 2, porque homens e mulheres, então aí tem sim, 6 frentes, né? 6 frentes e eu fico com essas mais inferiores, essa de baixo, né? sim. Então, quais são as formações? É uma meditação, ou seja, uma palestra que o padre dá semanal, né, para essa faixa etária. Os profissionais nem sempre eles têm tempo, aqueles mais velhos. Então, aí se faz de 15 em 15 dias, né? Se faz uma formação maior e depois uma outra, talvez, na casa das pessoas, né, que chamam os amigos e tal. E essa muitas vezes dá aos leigos, uma dá ao leigo e outra dá ao sacerdote no mês, né, para os profissionais. Depois para os jovens, eles tendo mais tempo, aí tem toda semana para eles, né? Toda semana tem essas formações. Para os universitários é meia hora, para a molecada 10 minutos já se distrai. Então tem que ser 10, 15 minutos estourando, senão ele já se distrai, né? Eu lembro uma vez que fui dar para meninas, né, dessa idade, acho que tinha 9 anos, quase todas, né? Aí eu dei 5 minutos e uma levantou a mão para perguntar, né? Aí eu falei, nossa, o que ela vai perguntar, né? Eu tava falando lá de confissão e tal. E ela perguntou, quantos botões tem a sua batina? E ela não ficou com nada, né? Tava só olhando para que eu tava de batina, né? A túnica lá. Eu falei, olha, eu nunca contei não. Vamos contar junto aqui? Aí tinha 30, né? Ai, Mas criança é assim, né? Tem que ter a abertura para elas, né?
Com Então é certeza. isso. Então é uma formação adaptada, né? E quase todo o tema é ou virtudes, ou fazer com que, como São José Maria gostava de dizer, que a pessoa aprendesse a santificar o seu trabalho, né? Ou a sua ocupação, se é criança, vai ser o estudo, né? É, através do ensinamento do Evangelho, né? Então, se pega muito Jesus Cristo e Jesus Cristo trabalhador, mesmo na vida pública, o Evangelho está cheio de exemplos de Cristo, né? Que ia atrás das almas, né? E que fazia aquelas caminhadas longas, né? E que explicava de um jeito ou de outro com paciência para as pessoas, né? Isso é o trabalho, isso é o que Cristo fez, né? Não ficou num lugar parado, venham a mim, né? Não, ele foi atrás das pessoas, né? Isso é muito bonito e dá para tirar muito ensinamento, né? Bom, o que que mudou na sua vida, nessa vivência aí do ordinário, buscando a vivência das virtudes, né? O que que mudou? O que que o padre Gustavo, Uhum. né, experimentou pessoalmente, com essa dedicação ali de buscar cada dia, né, viver melhor as virtudes? Uhum. Ah, então, quer dizer, o primeiro, né, era o Gustavo engenheiro, depois o padre Gustavo, foi uma continuação, assim, né? Então, a primeira grande coisa é saber que aquela inquietação que eu tinha, que muitos dos ouvintes podem ter, né, de querer fazer algo melhor, né? Nossa, será que eu posso ser santo, né? Será que santo é só aqueles escolhidos? Não, todos somos chamados à santidade, né? Desde que eu corresponda àquilo que Deus me chama, né? Aquela missão que Deus me chama. Então, aquela inquietação de jovem, né, que Deus vinha no meu coração, eu encontrei a solução. Não, é aqui, nesse caminho, nessa espiritualidade, como os ouvintes naquela espiritualidade que eles sentirem tocados, com a ajuda da oração, de uma direção espiritual, esse é o caminho, né? Que aí eu encontrei, porque eu gostava muito de estudar, né, e estava lá fazendo engenharia, e pensava em fazer até um doutorado e tal. Mas como é que eu coloco Deus nesse meu estudo, né? Era essa a minha inquietação que eu tinha, né? E aí me deparei com, lembro até hoje, que eu estava em frente a Dom Bosco, com esse meu amigo que me levou a conhecer o centro do Opus Dei, em frente a Dom Bosco aqui na Asa Sul. Descemos de um ônibus, vindo do exame de B, estudávamos lá, e no caminho ele tira da mochila lá, né, é, um exemplar do livro Caminho, do seu Zé Maria. E aí abriu uma página, você vê que ele tinha preparado já, né, para me mostrar, né? Tava até marcadinha a página lá, tá? Olha Ai, treinou no espelho, né, padre? É, olha, lê isso aqui, lê isso aqui. Aí eu peguei e li, e era um pensamento de São Zé Maria em Caminho que dizia: para um apóstolo moderno, meia hora de estudo é meia hora de oração. Uma hora de estudo é uma hora de oração. Uma hora de estudo é uma hora de oração. Para um apóstolo moderno. E caramba, né, eu gosto de estudar, e queria estudar. Mas eu pensava, nossa, e como é que eu faço para compaginar com as orações que eu vejo que Deus também me pede, a inquietação e tal. Um apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. Eu falei, nossa, então posso encontrar Deus estudando, né? Então foi por aí, né? E aí o padre Gustavo é o padre, então, que continuou com essa mesma tarefa, né? Só que agora, em vez de estar com os números dos projetos da engenharia, agora está com a pastoral, né? E muito contente, né? Esse é interessante até para abrir, para falar, um complemento. O São Zé Maria via que esse espírito do Opus Dei também podia chegar aos outros padres diocesanos que não são encardinados à prelazia. E aí ele conseguiu a aprovação do Vaticano, né? Que os padres que são diocesanos de todas as dioceses do mundo, se conhecem o espírito do Opus Dei e se identificam, podem pedir para participar. Eles dependem ainda do padre, perdão, do bispo que os ordenou, o bispo da diocese deles. Mas para a espiritualidade deles, né, eles bebem então do espírito do Opus Dei, tem direção espiritual no Opus Dei, em tudo, né? Então, São José Maria dizia, se eu falo para todas as suas profissões que tem que santificar, o padre também tem que santificar a sua tarefa pastoral, preparar bem as homilias, né? Estudar, né? Tem um amigo padre que eu gosto de dizer, que ele me ensinou uma historinha legal, porque ele dizia o seguinte, que a- um padre qualquer, né? Eu acho que era ele, mas ele contava que, que ele disse que preparava só metade da homilia e a outra homilia deixava para o Espírito Santo, né? Aí, aí sempre assim, falava para o público, ele fazia assim e tal. E aí um dia, depois da missa, veio lá uma senhorinha conversar com ele, ó, padre, eu queria te falar uma coisa.
a parte sua da homilia é muito boa, a do Espírito Santo eu não gostei não, né? A, do Espírito... a parte sua da homilia eu gostei, que você preparou e tal. A do Espírito Santo eu não gostei não, né? Porque, porque aquela parte do Espírito Santo é aquela improvisada, aquela que talvez não teve tão esforço, né? E aí o padre ficou pensando, nossa, se eu não preparo bem minha homilia, eu coloco as pessoas longe de Deus. Vai pensar que a culpa do Espírito Santo é a culpa da minha preguiça, que eu não estudei não para fazer. Então eu vou preparar melhor essa homilia, né? Então é isso. E o último complemento é que para a mulher específico, São José Maria via que havia uma vocação especial para a mulher, porque é um valor grande na sociedade. A mulher humaniza a sociedade, tem um valor grande. E aí, então, é uma vocação especial, que é chamada das numerárias auxiliares. Então, a numerárias, serviam um celibato, só que cuidam especialmente das coisas do lar, né? Então, são aquelas mulheres que são do Opus Dei e cuidam da casa, do centro onde eu moro, por exemplo, e tem algumas numerárias auxiliares que cuidam, né? Aqui é uma residência onde eu moro, só homens moram aqui, mas numa casa vizinha aqui, né, colada onde eu moro, tem essa outra residência de moças, que são onde moram as numerárias auxiliares, que cuidam daqui da casa onde eu moro, né? E aí é interessante porque às vezes vem alguma mãe de família conhecer aqui, que o filho está vindo estudar aqui, está tendo direção espiritual, quer conhecer, né? E ela vê e fica olhando a limpeza da casa e tal, os enfeites, e fala, mas não tem mulher aqui não? Tem mulher aqui, não é? Porque isso aqui não estaria tão limpo desse jeito, assim, então. Aí a gente explica, né? Não, tem sim. São as numerais auxiliares, né? Porque pela gente ia estar tudo desorganizado, mas elas nos ajudam aqui, né? Então, Tem mulher aqui, é ótimo. exatamente. Ai, padre, olha, uma última pergunta, né? A gente tem uma Uhum, sessão que foi inaugurada, assim, há uns episódios atrás, que é o uhum, momento direção espiritual, uhum, especialmente para padres, né? O uhum. Parábolas, ele tem a graça, né? E, meu Deus, é uma graça mesmo, de todos os meses trazer pelo menos um sacerdote. Então, tá dando Olha só. até o momento tá dando certo, né? Então, nesse momento, direção espiritual. Uma Uhum, pessoa que percebe que a vida tá meio desordenada, assim, né? Tá aí uhum, difícil e tal, a questão da ordem. Nesse momento, direção espiritual, né? Pensem em mim, pensem nos jovens que estão aqui uhum, nos escutando. A grande maioria dos jovens não são tão jovens que escutam parábolas a partir assim dos uhum, 25 anos, né? Então, pensa aí nesses jovens não tão jovens uhum. e nos dê uma direção espiritual. Tá bom. Todos somos jovens. Eu gosto de dizer que tem os jovens há mais tempo e os jovens há menos tempo, mas todos são jovens. Concordo. Tá. Olha, sempre da ordem eu gosto de lembrar Santo Agostinho, porque ele tem uma frase emblemática, ele é típico dessas frases assim, redondas, né? Ele diz: conserva a ordem e a ordem te conservará. Ou seja, eu preciso ter a ordem, porque assim eu tenho mais paz na alma, ela me conserva, né? Eu consigo até render mais, eu não tenho que apagar incêndio. O melhor do bombeiro é aquele que evita os incêndios, porque apagar incêndio é um estresse, né? A manutenção preventiva é melhor, né? O bom bombeiro ele vai fazer a manutenção preventiva, fazer com que se faça as medidas de segurança para que tenha muito pouco incêndio para apagar, né? Então é isso, conserve a ordem e a ordem te conservará. Aí nessa frase diz tudo, porque ele diz, Santo Agostinho, conserve, ou seja, é uma batalha, né? Não vamos pensar assim, um dia a ordem não me custa mais, né? Já vem geração espontânea de ordem, né? A cozinha se arruma sozinha, né? Oh, Nossa, né? Isso aí, queria. isso aí é a WandaVision, né? A WandaVision lá, quem assistiu lá. Exato, padre. Eu já gostava, né, do desenho antes era como Wanda, da né? feiticeira, né, Feiticeira, antes, que era exatamente. não, né. Exatamente, é. Podia ser mágico, né, padre. Pois Olha, é, mas não é, né, porque mas aí não a é. gente não crescia nas virtudes. Exatamente, exatamente. Pô, e aí como é que eu cresceria no amor a Deus nessas virtudes, né? Também. Então, conserva, tem que ter uma batalha, uma batalha. Aí, é, que eu me motive por isso. Eu tenho que fazer uma batalha, não posso parar, e ela depois vai me conservar. Se eu olho as vantagens de ter a ordem, aí eu consigo me animar, né?
Agora, aí entra São José Maria junto com Santa Teresinha. Onde é que eu vou conseguir fazer essa ordem? Nas pequenas coisas. Então, às vezes a gente deixa a ordem porque a gente pensa, não, vai demorar demais. Meu quarto está bagunçado e tal, eu tenho que fazer uma faxina. Aí essa faxina vai ficar para quando? Né? Que eu nunca tenho tempo da manhã inteira para fazer essa faxina e tal. Mas faz o seguinte, arruma um estante hoje, arruma outro estante amanhã, é uma gaveta outro dia. E aí termina, depois de um tempo, vai demorar e tal, mas vai ficar arrumado, né? E aí o principal, né? Porque é, uma vez que eu arrume, agora eu vou tentar deixar como tá, né? Aí esse é o heróico, né? Tirei um negócio do lugar, devolvo naquele mesmo lugar, né? E aí eu vou conseguindo ter a ordem. Agora, essa é a ordem material. Aí existe outro tipo de ordem, que é a ordem espiritual, das coisas que eu faço ao longo do dia. Essa é mais difícil, mas essa é importante, né? Nas coisas que eu faço no dia, o que é mais importante? Eu faço essa primeiro, né? Aí, então, sei lá, uma mãe de família tem que pegar os filhos, tem que dar uma aula para os filhos, aula online para os filhos, não, isso é super difícil. Dá vontade então, né? Eu tô dando, a professora dá aula, eu dou aula online, pô, é super difícil, né? Então, aí eu tenho que ver, poxa, a prioridade são meus filhos, então eu vou gastar um tempo com eles aqui, né? Coloco o primeiro, né, como mais importante, né? Então, a ordem, então, nas coisas que eu vou fazer também. Aquilo que depende das pessoas que eu amo muito, eu vou fazer primeiro, né? Porque elas merecem, né? Porque eu amo. E depois eu faço as coisas que não dependem de mim. Aí tem um livrinho que o Francisco José de Almeida escreveu é, sobre a ordem, né? E tem chama Virtude da Ordem, tem esse título. Ele dá uma explicação muito simples, que aí eu posso terminar com ela, Meu porque ele marido é diz, conhecido como Lombardi aqui no é, Pará, certo? É porque ele fica aqui do meu lado, mas ele não é, aparece. E olha aí só, ele é conhecido como meu Lombardi. Aí ele tá assim, esse livro é muito bom, muito bom. olha só, então ele conhece, hein? Olha só, muito bom. Então, ele coloca 5 aspectos da virtude e identifica com os dedos da mão. Porque ele fala, a ordem supõe colocar uma prioridade. Então, do mesmo modo que os dedos da mão têm o seu tamanho, e uma mão que fosse todos com os mesmos dedos, seria uma mão de um ET, né? Não seria horrível, né? Toda uma mão só com o dedo polegar, ou só com o indicador, seria um ET, né? Mas tem, exatamente porque tem os dedos diferentes, é, tem a mão que é maravilhosa e posso fazer trabalhos manuais, enfim, seguro alguma coisa, né? Sou capaz de acariciar alguma pessoa, então, se manifestar meu amor, enfim. Então, aí ele coloca, o dedo mais importante seria as minhas orações, aí que eu cuido, né? Que é o maior, vai pela altura, né? Depois, outros 2 dedos que estão aqui, que estão muito parecidos de tamanho, que é a minha vida familiar e profissional. Porque uma depende da outra. Eu tiro o meu sustento para alimentar a família. É, e, e na minha família é que me dá um ânimo para eu sair depois para o trabalho, né? Uma pessoa que está desestabilizada na família não consegue trabalhar direito, uma coisa puxa a outra. E aí então ele coloca o indicador como do trabalho e o anular, que é onde a gente coloca a aliança e tal, lembrando da nossa família. Depois vem a atenção aos amigos, amizades. Então, com isso aqui, com essa regra da mão, e o último é o meu descanso, né? Com essa regra da mão, eu consigo pensar o seguinte: se um amigo me pede ajuda, eu tenho que fazer minha oração ainda? Vou fazer a oração primeiro, depois eu ajudo o amigo, né? Né? Claro, se a pessoa está morrendo aqui, um infarto, eu vou ajudar, que Deus vai entender a caridade maior, mas normalmente, aí eu só olhava a minha mão e já comecei a aplicar, né? Eu tenho que descansar, eu quero ver uma série, não sei o quê. Mas eu tenho os filhos, aí eu vou cuidar dos filhos primeiro, depois eu, né? É só olhar para a mão e fazer essa regra aqui que a gente vai vendo, né? É o que propõe o livro, né? Aí vem uma questão que o livro coloca também, que é muito interessante. Alguém pode dizer, padre, mas nessa regra eu vou descansar nunca. Porque está em último. É tão pequenininho, padre. Exatamente. Não, não vou, não, então não vale, né? Isso aí não aceito, não, né? Então aí eu digo o seguinte: olha, se você vive essa regra, é quando você vai mais descansar. Por quê? Porque quando é que é o descanso verdadeiro? É quando eu não sou bombeiro, né? Então, se eu cumprir essas regras aqui,
chega um momento que as crianças estão bem cuidadas, que eu não tenho demandas no trabalho. O pior, a pior aflição é assistir uma série, por mais boa que seja, pensando, eu tenho que fazer um trabalho agorinha. Eu tenho que dizer, nossa. E a gente nem desfruta demais daquela série e nem faz o trabalho direito depois, né? Putz, a gente fica de coração dividido, né? E ver um sorriso na cara de um amigo porque eu ajudei um amigo quando eu estava cansado e o amigo está na frente. Então, e aí depois aquele sorriso já valeu para um descanso. Eu acabo descansando mais. Sim, é Então, verdade. essa aí é a regra da mão direita. A regra da mão. Gostei da regra da mão, viu? É, Eu descanso bem aqui. Mas você sabe que a gente tem assim, é uma brincadeira na comunidade, mas que às vezes é verdade, né? Que nós descansamos carregando pedra na comunidade. Nós não, é isso, a gente aplica essa regra e acaba descansando por último. Aí. Exato. Mas então, padre, chegou o momento, um momento muito esperado, que é o momento da parábola. Qual Uhum, é a parábola desse episódio? uhum. A parábola, olha só, estive pensando, vamos dizer, olha, uma parábola que eu gosto muito, né? É aquela parábola, está no Evangelho, a parábola do Evangelho, e que é o seguinte, é aquela parábola em que diz dos dois irmãos, aquela que os dois irmãos recebem um pedido do pai para trabalhar na vinha, e um deles diz que vai, mas não vai. E o outro é o contrário. O outro é o contrário. Ele diz que não vai, mas se arrepende e depois vai. A gente estava falando da espiritualidade, de pequenas coisas de cada dia, e às vezes pode acontecer que a gente não sinta vontade de fazer uma coisa. E diz, não, não vou, não quero fazer e tal. Mas deixa eu começar a fazer. Deixa eu fazer uma coisa pequenininha. Via de Santa Teresa também, José Maria, que tem uma nuance diferente. Deixa eu começar a fazer. E eu faço uma coisa pequena, e depois faço outra e consigo terminar, né? Então, a parábola dos dois filhos, que eu identifico como a que podia ser, né, que está no Evangelho, dos dois irmãos, ou dos dois filhos, e que a gente seja aquele, aquele filho que diz que vai, e vai mesmo. Estava falando da parábola, né, as parábolas, então podia ser a dos dois irmãos, né, aqueles irmãos que um deles, o pai chama os dois, né, e um deles diz que vai, só que depois acaba não indo. E o outro, né, faz o contrário, né? Ele diz que não vai, né, rotundamente não vou. Mas depois ele pensa, se arrepende e acaba indo, né? E aí fica no gancho do que a gente falava lá da espiritualidade das pequenas coisas. A gente tem que fazer assim, né? De repente a gente diz um não, não vou fazer isso aqui, eu tô com preguiça, tal. Mas deixa eu fazer uma coisa pequena, né? Eu faço uma coisa pequena daquela tarefa lá, eu me animo, eu faço mais outra pequena. O estudante que fala, não vou estudar só 10 minutos, não estou com preguiça, não quero. 10 minutos. Esses 10 minutinhos, mais 10. Tudo mais 10. E daí, de repente, 10 em 10, deu 2 horas, eu cumpri a minha missão. Aí eu vou fazer a parábola daquele filho que disse que não, mas foi. Cristo no final disse, né, que aquele filho tinha feito a vontade do pai, embora tinha dito não no começo. Esse foi. Né? O outro disse da boca para fora, não fez nada. Esse não fez a vontade do pai. Muito bom, gostei, gostei. Achei essa parábola assim realmente de acordo com o nosso tema. Muito, muito bom, muito bom. Inclusive, acho que a extensão daquele momento da direção espiritual foi essa parábola. Exatamente. Ai, bom, nós dizemos, né, a gente brinca, na comunidade nós temos um evento que chama Hallelujah, e aí o Uhum, slogan do Hallelujah é a festa que nunca se acaba, né? Então esse é uhum, o podcast que nunca se acaba, quase isso. Mas é só brincadeira. Padre, nós queremos te pedir para que tudo que foi partilhado aqui entre nós, também através de uma oração, né, assim, uhum, conduzida pelo Senhor, que também as pessoas que vão nos escutar possam vivenciar, né, e experimentar de fato, de forma encarnada na vida delas, aquilo que nós conversamos hoje. Então, por favor, Padre, conduza uma oração e nos uhum. conte a Deus. Joia. Então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, peço que abençoe a todos que escutaram esse programa, né?
que todos possam aproveitar para ter essa união grande com o Senhor, nas pequenas coisas que nós falamos, mas que transformam em coisas grandes, né? Quando nós correspondemos à Sua vontade, Senhor. Pensamos também que todos que possam escutar, seja qualquer momento espiritual que estivessem passando, que estão passando, né? Saber que Deus os abençoe, não os abandona e pode resgatar por uma pequena palavra que nós falamos aqui, ou alguma outra que possam escutar através de um amigo, através de uma outra pregação, né? Não desistam, Deus ama cada um de nós com um amor único. Espera a nossa correspondência também única. Gosto de dizer, né? Se hoje houvesse um anúncio dizendo que toda a China se converteu, todo mundo na China vai assistir a missa amanhã, vai ter 1 bilhão de assistentes numa missa, e eu não for à missa amanhã, eu sentiria a minha falta. Olha, cadê a fulana? Porque Deus espera cada um de nós com uma correspondência de amor única, né? Única correspondência de amor. Então pedimos, Senhor, que cada um tenha essa correspondência para que possa vos amar com todo o coração. E o ensinamento de São José Maria fala muito de santificar o trabalho na vida ordinária. Então, que cada um também possa santificar, que é um tesouro da igreja, esse ensinamento dele, santificar nas pequenas coisas de cada dia. Deus espera muito de cada um que escuta agora, pequenas tarefas, mas que tem um valor grandioso. E queria terminar com uma oração. Uma oração, uma bênção que São José Maria gostava de dar. Ele dizia que todas as pessoas estamos viajando, a viagem da vida, né? Vamos viajar, a gente vai, a viagem da vida. Alguns vão para Dublin e tal, mas tem a viagem da vida, estamos para um lugar, para o outro. E ele dava então essa viagem, essa bênção de viagem para as pessoas, né? Que é assim, pela intercessão de Nossa Senhora, que tenham todos uma boa viagem da vida, da santidade, né? Que o Senhor esteja no caminho de cada um de vocês e os anjos dele vos protejam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Rafael Arcanjo, rogai Rogai. por nós. E Amém. sabe por que Amei essa viagem. então é isso. O São Rafael aquele que levou o Tobias para fazer uma viagem, né? E ele voltou com a noiva, um remédio para o pai e grana. Então, a melhor coisa, né? Voltou com tudo. Eu sou casada com o Rafael, olha, o seu Rafael, por favor. Me Olha ajuda só, aí. então. Ai, Padre, primeiro, assim, muito obrigada. Foi uma partilha muito, muito, muito enriquecedora, né? O Eric, ele me mandou uma mensagem aqui. Eric está participando de forma offline, né, do nosso momento. Ele mandou uma mensagem. Ele é incrível. Então, muito obrigada mesmo, né? Foi uma De grande nada, alegria. é um prazer estar aqui. É uma Bom, alegria estar aqui. duas coisas, né? Eu já tinha te dado esse spoiler antes, mas uma Uhum. indicação de livro. Pode ser sobre o tema que a gente conversou, pode ser qualquer livro. A gente às vezes pede que, se quiser, pode ser até livro de receita, né? Não tem problema. Uhum. Mas indique Ah, um livro para nós. olha só, um livro de literatura, porque eu gosto de dizer que a literatura, aquela que é universal, nos leva até Deus e tem um valor humano, porque até um ateu, alguma pessoa que não pratica, que esteja escutando, algum amigo de algum dos ouvintes, a gente pode indicar esse livro, ele pode se interessar por ler e, através desse livro, chegar até Deus. Terra dos Homens, do Saint-Exupéry. É o mesmo autor do Pequeno Príncipe. Ele escreve esse livro como memórias da viagem que ele fez. É um livro muito bom. É um livro, essa é a vantagem dos bons livros também, que ele é fininho, né? Tem umas 100 e poucas páginas. É ótimo. Porque a gente se anima, né? E vai que, pô, com esse aqui eu termino e tal, né? E, e tem tradução portuguesa, né? E ele conta lembranças da época de estudante de aviação e depois as viagens que ele fez, os amigos que ele fez entre os pilotos, né? E é muito bonito, porque aí você vê, tem tudo a ver com o que a gente falava, porque ele fala das pequenas coisas que ele foi fazendo para se tornar esse grande piloto, né? E os amigos dele. Olha um exemplo que conta no livro, eu nunca me esqueço, é a rotina. O grande inimigo de santificar o trabalho é a rotina. E aí ele vai fazer o primeiro voo dele, e aí ele narra lá,
quando ele recebe a permissão para fazer o voo solo. Ele vai, então, agora, né, pilotar o avião sozinho, né? E o ônibus da empresa pega todo mundo lá de madrugada, e é 5 da manhã que ele tem que estar no ponto, e ele está lá 4h30 já esperando, né? Vou pegar o ônibus, né? Eu vou voar e tal, né? E aí, e todos os pilotos que pegam o ônibus também é, ficam também nesse ônibus, faz um trajeto e pega vários. E ele, na imaginação dele, enquanto esperava o ônibus chegar, pensava: os outros pilotos sabem que vai ser meu primeiro voo, então eu vou entrar no ônibus, todo mundo vai me cumprimentar, né? Vai isso aí, tudo bem e tal. Pá. E aí quando o ônibus para, o motorista está com um ar de sono, né? E abre a porta e ele entra no ônibus e todos os pilotos estão dormindo, né? Aí ele fica chateadíssimo, né? E aí fica dizendo para si mesmo: esses pilotos que eu admiro tanto, fulano de tal atravessou o Mediterrâneo, fulano de tal hoje mesmo vai fazer uma viagem de 1.000 quilômetros de avião. Ele está dormindo, eu nunca quero dormir, eu nunca quero acostumar como piloto de avião. E é muito Eu bonito, né? amei essa sinopse, deu vontade de ler. Eu quero dizer que vou sair daqui e procurar esse livro já. Então é isso, é a Terra dos Homens. Muito bom, muito bom. E agora, padre, quem o senhor quer escutar sendo entrevistado aqui no Parábolas? Uma indicação. Olha só, eu vou jogar aqui, eu não sei se ele já foi entrevistado, o Padre Francisco, da São Pedro de Alcântara. Já foi Ele... indicado, ele ainda não Ah, foi. é? Então aí, ó. Eu gosto de dizer, brincando, que ele é o padre mente brilhante, que ele tá brilhando. Eu tô quase chegando, eu não cheguei ainda, mas ele tá muito mais que eu, e ele pode dar muitos testemunhos aqui para vocês da pastoral dele, né? Pastoral com o corpo diplomático aqui em Brasília, né? Histórias de conversões de pessoas de outros países, é muito bacana. Nossa, que legal, que legal. Eu já conheci o Padre Francisco uma vez, mas tive um contato mínimo por causa de um amigo meu, seminarista, que é o Luiz Otávio, não sei se o senhor Otávio. conhece. Sim, conheço sim. Irmão do Ele é meu Jorge. padrinho de casamento, muito querido. Olha, que legal, que legal. Ai, bom, muito obrigada mais uma vez, né? Eu não vou me cansar de agradecer, porque realmente foi muito enriquecedor. E, como eu disse, né, meu sonho de princesa, né? Então, se realizou. Não, é um prazer estar aqui, agradeço muito, né? E já rezo, né, no meu coração aqui, pedindo por todos que possam escutar e se aproximar um pouquinho de Deus, né? Amém. Muito obrigada mesmo. Bom, então se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, por favor, faça as honras, né? Deixe seu like e também compartilhe esse episódio com seus amigos, com aqueles que precisam escutar um pouco mais sobre essa pequena via, aquele que está perdido aí, não sabe o que fazer para ser santo. Então, indica para ele, vai dar tudo certo e vamos evangelizar juntos. E não somente isso, mas vamos buscar a santidade juntos. Deus abençoe e até o próximo episódio.